Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro encontro do ciclo de excelência operacional. Hoje nós vamos falar de WCM, entendeu o que significa essas letras, os principais dicas e hacks para uma implementação de sucesso. Eu sou o Leandro Medeiros e através do Grupo Voito, um grupo que é referência desde o ano 2008, foi criado, se torna referência, compartilhar material de qualidade para você que está entrando na vida profissional, você que quer fazer um upgrade na sua carreira. Eu tenho mestrado em engenharia elétrica, eu há 10 anos também para a área de logística e transporte, trabalhando na área de manutenção. Então, poxa, por que eu vou falar de WCM? Mas é um tema que eu tenho um grande interesse, porque eu trabalhei 15 anos no início da minha vida profissional em indústria de qualidade, indústria de produção, buscando referência mundial na Michelin Logística, Michelin Pneus, e atualmente na MRS Logística. Eu vim para vocês falar sobre esse tema tão interessante. Temos um convidado muito especial. O Rafael Batinga, ele é engenheiro de produção, pós-graduado em gestão de projetos, ele é Master Black Belt, especialista em World Class Manufacturing. Ele trabalhou por mais de 8 anos no setor automobilístico, desenvolvendo projetos estratégicos de melhoria contínua. Atuou também no setor da aviação como Master Black Belt. Ele vai contar um pouco dessa história, como é que na aviação também tem esse conceito e coordenando a implantação de metodologia da WCM e atualmente trabalha como gerente de inovação. Olha que tema interessante. Inovação e melhoria contínua no setor de varejo, mostrando que a melhoria contínua pode estar em todos os setores. Então, uma honra para nós receber o Rafael Batinga. Seja muito bem-vindo. Rafael, é com você. Muito prazer, é uma honra, né, estar aqui. Obrigado, Leandro, obrigado a Voito pelo convite, né, e vamos contar realmente aí o que é o WCM, né, onde que surgiu, o que fez com que motivou ali a gente trabalhar com WCM. Então, desde já, muito obrigado, e vamos lá para o nosso bate-papo, né. Podemos já começar aqui já falando um pouquinho sobre o que é o WCM, como que surgiu, como que veio essa necessidade de ter uma metodologia mais estruturada? O que você acha, Leandro? Com certeza, mas antes de você falar, lembrando, pessoal, vocês vão ver no QR Code aí o manual de bordo. Nesse manual você vai ter links para alguns materiais complementares, é que nós vamos falar aqui, e o link das últimas ciclos. Lembra que nós estamos no terceiro ciclo. Nós falamos de 5S, nós falamos de DPM, hoje nós estamos falando aqui de WCM. E agora sim, passo a introdução do tema, né, para essas três letras, que força e significado ela tem, e conta um pouco da sua experiência também. Depois a gente Vamos vai lá, passar então. para as perguntas. Tá certo, vamos lá. Então, o WCM, ele surgiu ali meados de 2000, né, nos anos 2000 ali, ele teve uma necessidade muito grande entre três empresas, né, ali de um grupo totalmente diferente, segmentos diferentes. Então, ele veio do sistema, né, da parte automotiva, veio da parte de aço e do segmento de bens e serviços, ou seja, totalmente diferente, mas veio numa necessidade dessas empresas de se juntarem e entender qual que seria uma melhor metodologia, uma metodologia mais estruturada, uma metodologia realmente que colhesse mais frutos e de forma muito mais estruturada. Então, eles se reuniram e contrataram, então, o professor Yamashina, né, o criador da metodologia de WCM, World Class Manufacturing, ou melhoria contínua em classe mundial. Então, o objetivo realmente foi trazer com que as metodologias já existentes tivesse ali um padrão, tivesse um processo muito bem estruturado. E aí, então, veio os 10 pilares técnicos e os 10 pilares gerenciais, com o foco, né, ali nos seus principais indicadores em redução, né, de perdas, zero quebras, zero acidentes, a busca incessante, né, pelo zero. Então, o WCM, ele é um sistema de gestão, então ele não é um programa, ele é um sistema muito robusto, que capta ali praticamente as principais ferramentas, as principais metodologias para poder auxiliar. E um dos grandes desafios, eu acho, do WCM em si, depois eu conto uma história aqui minha, né, um case que eu tive, é realmente fazer a implementação da metodologia, fazendo com que a empresa, o corpo executivo da empresa entenda que é preciso fazer melhoria contínua. E para fazer isso, a metodologia ela é realmente top-down. Então, ou seja, ela tem que vir ali da alta gerência e começar a cascatear por toda a organização, você fazer com que a melhoria contínua ela possa permear por todos os setores, por todas as áreas.
Então, é necessário, sim, você colocar ali um dos maiores desafios, o corpo diretivo, os executivos da companhia dentro de uma empresa, entender que realmente vai funcionar, e aí vai funcionar. Seguindo todo o método, é um sistema muito processual, né, muito inteligente, que vai buscar ali as melhores práticas e trazer resultados. Um dos desafios gigantescos, né, que a gente tem ali no nosso dia a dia, é realmente fazer com que toda a diretoria entenda qual que é essa necessidade de fazer realmente a implementação da melhoria contínua, fazer com que os processos sigam da melhor forma possível, e um desses desafios eu pude ter no segmento, né, automotivo, que é diário, é sequencial, mas eu falo que esse desafio me preparou, né, na hora de implementar ali no dia a dia, numa parte sequenciada, me preparou para poder implementar a melhoria contínua, os benefícios que o WCM, o World Class Manufacturing, traz dentro do segmento, por exemplo, da aviação, né, trabalhando com Lean, trabalhando com WCM em conjunto, realmente é totalmente diferente, mas a gente tem realmente vários pontos de benefícios que a metodologia traz, como, por exemplo, a qualidade no serviço prestado, que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar com a segurança, né, de todos os colaboradores e dos nossos clientes. Então, realmente, o WCM, ele pode ser encaixado aí de diversas formas, em diversos setores. É realmente uma metodologia muito rica e estruturada. Eu acho que as empresas que estavam naquela necessidade de ganhar mais competitividade no mercado, elas entenderam, preciso ter uma metodologia estruturada. Então, buscou ali as melhores práticas de um TPM, do Lean Six Sigma, enfim, das melhores práticas para estruturar em 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais toda a metodologia do WCM. Então, eu falo que realmente é muito rico. O WCM, ele é uma metodologia muito interessante de você seguir, tem muito ritmo, muito rigor, tem muito detalhe que você precisa seguir, mas te traz um resultado muito forte. É um resultado realmente de redução de custo, de melhoria na qualidade, de ganhar o seu cliente e ganhar mais competitividade. Eu falo que o profissional hoje, que tem o conhecimento de WCM, ele é um ponto fora da curva dentro das empresas, ele é, sim, reconhecido e ele sempre vai ser ali buscado no mercado, vai ser pleiteado no mercado. Realmente é um profissional que vai ser procurado aí pelos headhunters da vida, job hunters também. Então, realmente é muito interessante a metodologia que traz esse conceito para a gente. Acho que a gente consegue demonstrar claramente esse nível da metodologia. Então, o WCM realmente é um sistema que traz grandes frutos para dentro da empresa e que veio nessa construção e vem melhorando cada vez mais e outras empresas aderindo a essa metodologia que realmente é muito rica. Está no mudo. O famoso mudo. Esse mudo realmente, ele pega a gente, essa nova tecnologia. Então, você falou sobre um tema duas vezes, segurança. É importante que as pessoas tenham sempre em mente, que não é conflitante, né? Você falar de produtividade e falar de segurança, falar de performance e falar de segurança, cuidado com as pessoas. Eu já emendo aqui com as perguntas, né? Depois você fez sua introdução, você falou de Lean, fica aquela dúvida, né? O Gabriel Ribeiro das Garças fez a pergunta, a diferença entre WCM e Lean. E junto com isso, eu tenho outra pergunta que fala sobre, e o Lean Six Sigma, com a aplicação do WCM em uma empresa? Eles são conflitantes ou não? Então, o que é essa diferença, efetivamente? A primeira pergunta, né, o Lean Six Sigma, ele traz, né, para dentro da metodologia do WCM, para o sistema como um todo, um ponto muito interessante. Como eu disse, né, a metodologia do WCM, ele capta as melhores práticas do Lean Six Sigma. Não só do Lean Six Sigma, mas das metodologias como TPM, o próprio Lean, enfim, as melhores práticas de melhoria contínua. E do Lean Six Sigma em particular, é possível, dentro, por exemplo, de aplicações de projetos, que dentro, né, da metodologia do WCM chamamos de Kaizen, né, esse Kaizen ele pode ser um Quick, um Standard, um Major, até mesmo um Advanced. E no Advanced é onde que a gente utiliza muito da metodologia do Lean Six Sigma, com uma ferramenta muito usada que é o DOE, é onde que a gente faz todo o experimento, né, estatístico para definição de parâmetros. Então, a gente utiliza ali de diversos recursos,
né, para conseguir entender, de fato, qual que é o melhor parâmetro para a gente conseguir fazer esse link. E já a parte de entender, né, o que mais que a metodologia do Lean Six Sigma traz para o WCM. Um ponto super interessante que algumas empresas adaptaram ao longo, né, do processo de construção e de maturação do sistema de WCM, de gestão, foi realmente criar ali um processo de gamificação. A gente conhece que o Lean Six Sigma, ele tem ali, vamos dizer, as suas patentes, né, as suas faixas, que seria ali desde White Belt, Yellow, Green, Black, Master Black Belt, por exemplo, e aí o WCM, ele pegou apropriou, né, dessa metodologia, desse método de classificar o nível, a intensidade de conhecimento dos seus colaboradores e dos seus profissionais, e começou a colocar também níveis similares dentro da metodologia do Lean Six Sigma. O que isso gerou? Né? Gerou um engajamento tão grande entre as empresas, porque nós brasileiros gostamos, né, dessa situação de sentir que realmente nós somos ali valorizados, nós somos reconhecidos, nós gostamos disso. O brasileiro é assim. E, com isso, a gente consegue ter um reconhecimento, e as empresas começaram a aderir isso de forma, assim, escalável, e conseguiu realmente ganhar em rapidez ali, de velocidade, em solução dos seus problemas, e também no autoconhecimento. As pessoas começaram a buscar mais conhecimento sobre a metodologia do WCM e utilizando ali um pouquinho sobre o Lean Six Sigma. Isso gera um sistema de gamificação, gera um sistema muito rico na parte de acelerar os seus resultados, então você tem um resultado a curto prazo e a baixíssimo custo, porque você tem os seus próprios profissionais motivados, e isso gera um engajamento, um ambiente organizacional muito propício para a criação, para a solução de problemas, e realmente é um dos pontos muito interessantes que o Lean Six Sigma trouxe para dentro do WCM, né? O WCM foi lá buscar, na verdade, né, as suas ferramentas de solução de problema, como um DOE, igual eu disse, e o segundo ponto é esse ponto de fazer o engajamento, trazendo ali a sua patente, as suas faixas, né, como se fosse realmente uma escada e uma evolução de você chegar no nível mais alto, né, de conhecimento da metodologia, de solução de problemas, de complexidade nessa solução de problemas. Então, eu acho que o Lean Six Sigma contribuiu consideravelmente para o WCM. O WCM, ele estruturou, né, ele fez realmente uma forma de você conseguir chegar dentro de uma análise, de uma causa raiz, de forma estruturada, utilizando de ferramentas estatísticas, para você ter ali realmente uma robustez e com que a sua solução, né, a sua ideia não caia por terra. Então, o Lean Six Sigma, ele traz isso fortemente. Eu falo que realmente é um dos principais pontos. Eu acho que o WCM contribui e muito com isso. Bacana. E tem um conceito, né, que na próxima pergunta vai falar sobre auditorias, a pergunta sobre auditoria. As auditorias da WCM são realizadas em quanto tempo, e o auditor interno, ele precisa ser um especialista? Eu fui auditor da WCM na América Latina, dentro da indústria, e eu tive dificuldade, você falou aqui, pode parecer estranho, com os diretores. Era um nível que eu tinha uma dificuldade, em que eu tinha que auditá-lo e dizer, cara, você tem que todo dia fazer o Gemba, você tem que ir para o chão de fábrica, você tem que fazer... Então, eu dei esse exemplo, mas eu queria deixar para você falar um pouco só esse perfil desse auditor para poder fazer a gestão do processo da WCM. Perfeito. O que você disse é corretíssimo, né? Quanto tempo que a auditoria? Vou começar respondendo essa primeira parte, né, da nossa conversa. Na realidade, as boas práticas pedem que, no mínimo, de ano em ano, você faça uma auditoria. E essa auditoria, ela tem algumas classificações. Nós podemos ter a auditoria de recertificação, a auditoria de certificação, a auditoria de expansão do seu momento que você está vivendo, ou seja, você já aplicou ali os 3 primeiros passos do pilar de manutenção autônoma, ou pilar de AM, ou manutenção profissional, e você quer expandir para outras máquinas, então você pode pleitear essas auditorias, e você também pode ter uma auditoria, que é uma auditoria de pleitear, né? Você vai ver se você está preparado para você conseguir aquela certificação. Então, uma
auditoria de indicação. Então, você vai convidar outras pessoas, não os auditores, para fazer todo esse trabalho. E um ponto muito interessante que você disse, e que é muito real, isso acontece realmente, assim, todos os dias. Você falou do Gemba, né? O Gemba vem lá da metodologia do 5G, né? O Gemba é o primeiro, onde que você precisa ir até o local e entender, de fato, o que está acontecendo, né? A auditoria é isso, você precisa ir lá na área, você vê, obviamente, toda a estrutura ali dentro de uma sala, de uma forma mais formal, mais metódica, mas você precisa realmente ir lá na área e ver que tudo aquilo que as pessoas estão falando que desenvolveram, se na área, na prática, realmente elas fizeram. E tem um grande desafio aí, é entender como que os diretores, que são técnicos, né, da área, e que eles têm ali um carinho com a área dele, e você fala, olha, neste ponto aqui você não está legal, você precisa melhorar, você não atendeu os pré-requisitos daquele momento, e isso é um grande desafio. Então, já respondendo a sua segunda pergunta, falando, né, que se o auditor, né, interno ali, falando agora do auditor interno, ele precisa ser especialista, né, de conhecimento técnico da área, olha, seria interessante, mas isso não é um pré-requisito, porque hoje você não tem um profissional que tenha o conhecimento técnico de todos os setores. Vamos pegar um sistema de produção em série, você tem etapas que você não consegue ter profissional que conheça de tudo, né? Você tem ali profissionais que têm um conhecimento técnico de uma área mais aprofundado e, enfim, você pode ter profissionais específicos com conhecimento de metodologia. Aí é legal. Aí você consegue ter um profissional que vai conseguir permear e fazer todas as entrevistas, todas as perguntas corretas metodologicamente. Tecnicamente da área, se o processo ele tem que seguir neste modelo para te entregar um produto, você pode ter pessoas de back-office ali, a pessoa realmente que vai te ajudar tecnicamente. Então, o auditor não necessariamente ele precisa ir sozinho para a área. E nem é recomendado. As boas práticas é que ele tenha ali o seu corpo ali de back-office para poder te auxiliar, para poder ajudar você como auditor. Você como auditor, você conhece muito bem, né, que precisa ali ter uma pessoa para ajudar realmente a estruturar, para poder mapear todo esse desenho ali da auditoria. E sim, a auditoria, ela é muito importante para dentro do processo de WCM, que vai garantir a perenidade daquela sua melhoria que você executou dentro do seu processo. E você vai dando saltos, né, no ciclo de vida da organização. Você vai conseguindo fazer com que a organização, ela imploda, né, ela vai ter ali uma explosão de melhorias, os seus profissionais estarão sempre engajados, as pessoas, voltando novamente, falar de pessoas, né, vai estar realmente muito engajadas, entusiasmadas ali para resolver os problemas, e o auditor vai ter o conforto de chegar num nível de operação ali junto com o operador e poder conversar com ele sobre metodologia, que aí você está num nível de maturidade de uma organização com nível de melhoria contínua que o WCM vai permitir, porque ele chega a nível da operação. Se a gente não conseguir fazer com que o WCM chegue a nível de operação, a gente não vai conseguir fazer com que a metodologia tenha perenidade dentro do processo. O sistema de gestão do WCM, ele vai diretamente na cultura, né, do WCM, da cultura de melhoria contínua. E isso é contínuo. Você precisa realmente ter esse ciclo. E aí você consegue enxergar com que as auditorias vai garantindo que você está no processo correto, que você está realmente seguindo todos os passos, né, os pilares, os 10 pilares técnicos e os 10 pilares gerenciais, todos eles têm 7 passos. Então, é necessário seguir todos os passos. E é em cima desses passos e dos gates, dos pré-requisitos, que os auditores vão fazendo ali as suas perguntas, vão entrando em cima, vai entendendo ali o processo, ver se realmente está coerente com aquilo que você mostrou. E o Lean Six Sigma, buscando lá de novo, ele ajuda você a ter respaldo estatístico, respaldo para falar, olha, o meu processo, a minha melhoria aqui, o meu projeto, meu Kaizen, ele é robusto o suficiente para dar perenidade nesse meu processo. E sim, o auditor, ele é uma peça fundamental. Sem auditoria, é muito difícil uma empresa conseguir ali ter esse ciclo de contínuo, né, de melhoria contínua e ter um ciclo de
organizacional. Muito difícil, vou ser bem sincero. É legal você falando ainda, insistindo nesse ponto de auditor, que estão chegando perguntas aqui sobre auditoria. Tem falando sobre, não é necessário implantar todos os pilares numa área modelo para poder solicitar auditoria. E também chegou uma pergunta aqui do Rafael Vargas, que ele fala assim, uma vez que o pilar gerencial não possui um método sistemático, implementação, alguma forma de fazer e iniciar esse processo antes, né? Então, tudo gira em torno de, você não tem todos os pilares, já posso chamar auditoria? O que acontece? O que a boa prática fala? Existem alguns pilares muito técnicos. Vou responder essa, depois a gente resgata a outra pergunta. Mas essa daqui que é um ponto muito interessante. Essa pergunta, ela mostra claramente que algumas empresas, elas utilizam, né, de alguns momentos dentro do processo, dentro da sua evolução ali, bem no iniciozinho mesmo, retirar alguns pilares mais estratégicos. Eu não vou falar nem pilares técnicos demais, não são os pilares estratégicos, como, por exemplo, EM e um EPM, por exemplo. Esse EM e EPM, nada mais, nada menos que ele vai fazer a gestão preventiva, tanto de máquinas, né, e equipamentos, tanto a gestão preventiva de produtos. Isso é um nível muito elevado para algumas empresas. São empresas que já estão numa maturidade de melhoria contínua, já entende melhor o seu processo e está chegando no nível muito mais alto. E aí, sim, é possível deixar ali para uma segunda fase de implementação, mas isso tem que estar muito claro no seu roadmap, né, na sua rota, para conseguir chegar até o seu resultado final. E aí, sim, você vai trabalhar com os outros pilares mais técnicos. Começando ali com a parte de pessoas, que é um ponto muito chave, a gente chama de Golden Triangle, né? Ou Triângulo de Ouro, que seria ali... Esse aí não ali... dá para pular, né? Esse aí não tem esse não dá. Esse não tem como escapar, que é onde que você tem as pessoas, né? O desenvolvimento de pessoas, onde você tem melhoria focada, e você tem ali toda a parte do CD, né? Do Cost Deployment, desdobramento dos custos. Então, você precisa ter pessoas com um indicativo, né, de onde você precisa chegar, onde você precisa atacar aquelas perdas, que é o desdobramento dos custos, e você precisa ter a melhor ferramenta para solucionar. Então, esses pilares, essas técnicas, elas são importantíssimas, e a gente vai sempre no dia a dia buscando cada vez mais melhorar. E as empresas começam por esses 3 pilares, estruturando. E, claro, a gente já pode ir atacando com o pilar de AM, manutenção autônoma, que você engaja ali já todos os seus operadores no chão de fábrica e você já começa a ter pequenos resultados de melhoria. Você já tem um ambiente mais propício para trabalho, né? Você entra ali com a segurança também, que sempre é em primeiro lugar. Você já entra com o pilar de PM, que já é um pouquinho mais técnico, para você garantir com que tudo aquilo que a manutenção autônoma fez, né, garantiu as condições de base, você vai ter ali uma perenidade mais técnica, você vai conseguir realmente dar um salto. Então, o principal ponto é começar realmente com a parte de engajamento, com o triângulo de ouro, ali com cost deployment, desdobramento dos custos, melhoria focada e o pilar de PD, e você vai começando dentro dos outros pilares, outros 7 pilares técnicos, gradual, com a parte dos 3 primeiros passos. E aí você vai começando a fazer os levantamentos. E aí sim, depois de você ter uma maturidade suficiente, você já pode ir pleiteando sempre a auditoria de indicação, porque vai te dando um norte, né? Você vai tendo ali um auditor especializado para conseguir te direcionando. Olha, você está indo pelo caminho certo, você precisa melhorar neste ponto. É mais uma auditoria consultoria do que realmente uma auditoria. Mas você já consegue ter ali uma noção e uma sensibilidade se você pode pleitear ou não um bronze, por exemplo, que é um processo, um salto muito grande. Uma empresa que tem a pontuação de bronze, né, a gente não comentou, mas o WCM tem as pontuações de bronze, prata, ouro e o benchmark, né, como um todo, que seria o World Class Manufacturing, ou seja, você tem ali escadas e escalas para você alcançar. E as empresas sempre tentam aí, eu já vi empresas chegar em nível de prata com 6 auditorias, ou seja, eles reduziram, não fizeram de ano em ano, mas fizeram de quase em 6 meses, e aí com 3 anos, 4 anos no máximo, já conseguiram chegar no nível de prata. É muito difícil. A empresa tem que estar com o corpo diretivo, os executivos, muito bem alinhados, com muita vontade realmente de fazer com que isso permeie e seja uma estratégia da organização.
aí a gente vai conseguir chegar num nível muito bom. Se não tiver dessa forma, realmente a gente não vai conseguir. Então, sim, é possível de começar a implementar e pedir algumas auditorias com você com a base ainda em construção, mas as melhores práticas é que você tem ali os 3 primeiros passos, principalmente do pilar de AM, o pilar de PM, já em construção, são pilares muito técnicos, e o nosso Golden Triangle aí, o nosso triângulo de ouro, muito bem montado. Esse tem que estar muito bem integrado, muito bem alinhado, porque senão não vai dar certo. E pode deixar ali para uma segunda fase, o EM e o EPM, a gestão de equipamentos, gestão de produtos, que são pilares muito sofisticados, são pilares realmente que você precisa entrar, tem um conceito de produto muito grande, o seu equipamento, ele já tem que chegar em umas condições sem quebras, e realmente é um ponto mais complicado. Mas vamos lá. Olha, tem muita participação aqui, muitas perguntas legais, mas é uma pergunta aqui que estamos chegando aqui já, a última pergunta aqui do bloco, né? O Pier Paolo, ele faz a pergunta, rolando a bola para você realmente, né? É possível aplicar o WCM em outros segmentos fora da indústria, em serviços? Quais serviços eles? Varejo? E aí eu rolei a bola justamente sua nova missão aí, que você pode dividir com a gente. Vamos lá. Olha, é possível sim, tá? Eu digo que o WCM, ele é estruturado o suficiente, e eu falo que não só para as grandes empresas, eu falo que para as pequenas empresas também, porque você pode ter, por exemplo, um desdobramento dos custos. Toda empresa precisa ter isso. Até na nossa vida, pessoal, a gente precisa ter o desdobramento dos custos. E o que isso significa? Significa que a gente vai montar toda uma estrutura simples, por exemplo, um mapa farol, que é matrizado, cost deployment. Estou dando exemplo só de um dos pilares que é possível da gente colocar, mas todos são possíveis da gente implementar. E um deles é a matrizar, primeiro passo que se dá para você construir ali, identificando o seu perímetro, né, de WCM, o seu perímetro de transformação do seu custo, e você vai montar esse mapa farol, onde que está os seus principais custos. Então, qualquer setor, ele tem ali um custo e ele pode ser mapeado. Algumas empresas utilizam, por exemplo, do DRE, né, que é você montar todo o seu processo financeiro ali dentro, você entender como está a saúde financeira da sua empresa, e o WCM, ele traz de uma forma mais simples, mais direta, onde você consegue ter pelo menos os seus custos muito bem mapeados. Então, você consegue ter a sua matriz C, por exemplo, onde que você vai ter ali um ranqueamento, né, um gráfico de Pareto, os seus 80-20, para você conseguir solucionar todos os seus problemas, você conseguir identificá-los em questões monetárias. Então, ou seja, você vai quantificar, você vai colocar em valores, em moeda, né, para você conseguir atacar todas as suas perdas, você conseguir realmente atuar e reduzir ali os seus custos. Então, sim, é possível em qualquer setor. Eu sou prova viva disso, né, eu já trabalhei, olha só para você, no ramo, né, no segmento da aviação, e a gente levou melhoria contínua, a gente levou os princípios do WCM para dentro, né, do aeroporto, a gente levou realmente vários projetos que os Belts, né, eles resolveram, que toda a metodologia do WCM, ele pôde nos proporcionar. E sim, é possível, dentro do sistema de gestão que o WCM propõe para a gente, é possível a gente fazer a manutenção autônoma, fazer com que nós mesmos trabalhamos ali para solucionar pequenos problemas do dia a dia, manter o ambiente sempre limpo, com 5S, são nomenclaturas, são métodos já existentes, né? O WCM simplesmente ele estruturou a metodologia, deu ali uma sofisticada, uma simplificação em alguns outros tópicos, mas sim, existem já essas ferramentas, são ferramentas ricas, e eu digo que muitas ainda das empresas têm uma dificuldade muito grande de entender questões muito simples, e que é importante a gente mostrar para essas pessoas que o WCM, ele simplifica, né? A gente utiliza lá, por exemplo, de ferramenta como o 5W1H. Qualquer empresa pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, para descrever o seu problema, muitas das vezes o WCM ele utiliza para essa metodologia, né? Ou 5W2H, para saber qual que é o how much ali, quanto que custa, mas o WCM ele encurta um pouco, ele deixa um pouco mais simples, para com que você consiga permear, você consiga passar pelas etapas e não fica agarrado demais no seu ciclo do PDCA. Então, no PDCA, a gente utiliza, por exemplo, no estudo,
a sequência, né? Você utiliza os 5WH para você entender o seu problema, você utiliza dos 5 porquês e do 4Ms ali um pouquinho antes, o 4Ms mais o brainstorm, para você entender as potenciais causas raízes. De uma forma, o brainstorm com o 4Ms é legal, porque você faz as potenciais causas. Você vai brincando aí com as ferramentas, não é isso? É muito legal. E você vai estruturando, né? Você coloca realmente cada potencial causa raiz no seu devido lugar, e aí você vai para os 5 porquês e define de fato. Faz um bom 5 porquês, você vai identificar qual que é essa sua causa raiz e você vai conseguir ter uma solução possível. Entre outras ferramentas que é possível da gente utilizar para solucionar os problemas. Então, é muito simples o WCM, mas ele requer estudos, né? Você precisa entender a lógica do WCM para conseguir implementar dentro de uma empresa. E eu digo, qualquer empresa e qualquer segmento é possível, sim, da gente implementar o sistema de gestão de WCM. Muito obrigado, Rafael. A gente está chegando aqui ao final. Essa é a nossa proposta, um bate-papo, uma introdução, mas você fez bem mais que isso. Foi quase que uma aula aí. Lembrando que eu vou passar a palavra para você dizer onde a gente te encontra nas redes sociais. Eu resumiria um pouco o que você viu aqui. Eu, certa vez, eu conversando com um cara que foi o mentor do Ayrton Senna, que foi o Nuno Cobra, e ele falava para mim, perguntava para ele, poxa, você corre há 40 anos, todos os dias, você é muito disciplinado. Ele falou assim, não sou disciplinado, eu gosto do que eu faço. E você demonstrou hoje para a gente o quanto você gosta do que você faz e que, a partir daí, você se torna um profissional disciplinado e alcançou tanto sucesso. Então, onde é que a gente encontra o Rafael Batinga? Onde eu encontro seus treinamentos para a gente aprofundar da FCM e nas redes sociais? Vamos lá. Olha, vocês podem me encontrar lá dentro do LinkedIn, mas dentro do Instagram, gente, eu estou fazendo um projeto muito legal. Eu estou postando todos os dias um pouquinho, são pílulas mesmo de WCM, de melhoria contínua. Estou ali em interação direta com o público, vendo quais são as suas dúvidas. Uma das dúvidas que as pessoas me mandaram lá no nosso Instagram, Rafael Batinga, né? Eles mandaram para mim, eu trouxe para cá, já joguei aqui junto. Eu falei assim, olha, é super legal essa nossa interação, então conta comigo. Eu gosto muito realmente de WCM, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós fizemos uma parceria muito boa com a Voito, né? Nós criamos um curso de WCM aí junto com vocês. Vocês conseguem nos seguir, encontrar dentro da Voito. Então, pode me procurar lá no nosso Instagram, que a gente faz um trabalho super legal e você vai conseguir ter ali acesso, né? Todo o trabalho do WCM completo. Todos os 10 pilares técnicos, a gente conseguiu fazer um material super bacana. Então, me segue lá no Instagram, né, Rafael Batinga, que vocês vão encontrar muito conteúdo, e foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, Leandro, obrigado, Voito, obrigado, turma, e a gente encontra na próxima. Valeu, brigadão. Uma honra para nós, e a vocês que nos assistem, nos acompanham, não percam. Temos mais um episódio para fechar com chave de ouro. Esse ciclo de mentoria vai ser sobre Lean e o desafio da sua implantação. Um grande abraço e muitas felicidades para todos vocês. Saúde e paz, um grande abraço, até a próxima.